Olá, vamos agora fazer exercício com as funções que estão dentro do nosso objeto Worksheet Function que nós aprendemos ao longo da nossa aula anterior. Então, o nosso exercício solicita que nós criemos um procedimento que se baseie na aba Banco Estrela, que o usuário digitará o número do CPF de um cliente desse banco. Então, nós vamos ter que emitir um input box para o nosso usuário. O usuário vai digitar o número do CPF e depois teremos que fazer mais algumas coisas. Ele diz: este procedimento deve criar um message box que informe ao usuário se o CPF consta na base de dados ou não. Teremos que, de alguma forma, utilizando alguma função que nós já conhecemos dentro do Excel e que nós vamos utilizá-la dentro do VBA, através do objeto Worksheet Function, para identificar se aquele CPF consta ou não naquela base de dados. Depois, caso o CPF esteja na base de dados, deve informar se o cliente já quitou a sua dívida. Ou seja, vamos ter que utilizar também alguma outra função que esteja disponível no Excel e no VBA para identificar qual é a dívida desse nosso cliente do banco. E depois ele pede o seguinte: caso o cliente não tenha quitado a dívida, será disponibilizado o saldo devedor. Então, vamos voltar lá para a nossa planilha para ver como que nós vamos fazer isso. Nós temos aqui os dados da carteira de dívida do nosso Banco Estrela. Temos aqui na nossa coluna A os CPFs, que é exatamente onde nós teremos que fazer a consulta para ver se o CPF digitado pelo usuário está ali ou não. Se o CPF digitado pelo usuário estiver ali, nós vamos falar para ele: CPF consta na base de dados. Depois, nós vamos ter que informar para ele: olha, o CPF que nós encontramos na base de dados, ele está com a dívida quitada ou não, tá? Ou ele tem uma dívida vigente junto ao banco. E como que nós podemos encontrar um valor na primeira coluna da nossa matriz, porque isso daqui é uma matriz que vai desde a A2, isso quando eu estou incluindo o cabeçalho e o header, né? Até a nossa célula C28. Então, como que eu posso fazer para, em uma matriz, procurar um valor na primeira coluna dessa matriz? Quando eu encontrar esse valor na primeira coluna dessa matriz, ir ao dado que está na mesma linha dela, porém na terceira coluna dessa matriz. Isso é exatamente o que a gente faz com o PROC-V. A gente tem uma matriz tabela, nós procuramos um valor na primeira coluna dessa matriz tabela. Quando nós encontramos esse valor na primeira coluna dessa matriz tabela, nós vamos verificar nesta linha onde está esse valor que nós acabamos de encontrar, tá? Vamos verificar qual é o valor associado a ele na segunda coluna ou na terceira coluna da nossa matriz tabela. E isso nós poderemos fazer com o nosso PROC-V. Se a dívida estiver quitada, se o que estiver aqui na nossa terceira coluna associado a um CPF específico for o texto S, significa que a dívida está quitada, significa que o pagamento sim foi realizado. Então, nós emitiremos para o nosso usuário dívida quitada. Caso o texto que está aqui na nossa terceira coluna seja N, nós vamos emitir para ele o valor da dívida desse nosso cliente do banco. Mas ainda tem uma coisa que nós precisamos saber como que nós vamos fazer. Como que nós vamos identificar se o CPF consta ou não na base de dados? Se eu não estivesse utilizando as nossas funções que estão dentro do Worksheet Function, eu poderia utilizar uma estrutura de repetição, como o for next ou o do until. Eu poderia fazer um do until que ele iria checando as linhas até que ele encontrasse o meu CPF digitado pelo usuário ou que ele chegasse na primeira linha livre em branco. E aí ele pararia o meu looping. Essa é uma forma. Isso seria muito bom se essa base de dados ela é dinâmica, ela está o tempo todo crescendo a quantidade de clientes. Assim, eu teria uma programação, um do until, que serviria para quando eu tenho dados até a linha 28, ou se eu tivesse dados até a linha 110, por exemplo. Essa mesma programação serviria para diferentes tamanhos da minha base de dados.
Se a minha base de dados ela for sempre estática, eu poderia utilizar um for next, mandando a linha variar desde 3 até 28. E ele iria procurar o nosso CPF aqui na nossa primeira coluna dessa nossa matriz. Mas vamos fazer isso utilizando o nosso objeto Worksheet Function e a função que está dentro dele, que é a função COUNT-SE, que em inglês é COUNT-IF. E ele vai contar quantas vezes o CPF digitado pelo usuário aparece aqui na minha primeira coluna da minha matriz tabela. Nessa primeira coluna aqui, que é a coluna A. Nesse caso, se ele encontrar uma vez o nosso CPF, ou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, significa que aquele CPF consta na nossa base de dados. E se aquele CPF consta na nossa base de dados, eu já vou emitir isso para o nosso usuário, que o CPF consta na nossa base de dados. Então vamos lá para dentro do VBA para começar a programar esse procedimento, esse nosso exercício. Vou apertar Alt F11, sou levado aqui para dentro do nosso Visual Basic. Eu não vou utilizar esse módulo, eu vou criar um módulo novo. Esse módulo anterior aqui eu vou renomear ele para aula 1, do nosso módulo 4. Agora eu vou criar um novo módulo, que eu vou renomear para aula 2. Vou iniciar ele com Option Explicit. E agora eu vou colocar um procedimento sub. E nesse procedimento sub, eu vou chamar ele de cliente. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável que eu vou chamar ela de checagem, do tipo integer. Dentro dessa variável, eu vou colocar a quantidade de vezes que o CPF digitado pelo meu usuário consta na minha base de dados. Consta aqui na minha coluna A, ou seja, consta nos dados que vão desde a A3 até a nossa célula A28. Então, antes de fazer isso, eu vou emitir para ele o meu input box. Mas para emitir o input box, eu tenho que guardar o CPF em algum lugar. Para guardar o CPF em algum lugar, eu vou criar uma variável chamada CPF do tipo double. Eu estou criando ela do tipo double porque o tipo double, ainda que seja um dado do tipo real, ele pode armazenar um número muito grande. E como o número do CPF ele é um número bem grande, quando nós temos os dígitos e os dígitos normal e traço, e depois os últimos 2 dígitos do CPF, para as pessoas que estão fazendo o nosso curso e são de outros países, o CPF significa o número de identificação individual e único de uma pessoa no Brasil. Então vamos lá, CPF igual a input box, prompt, que é o texto que vai no corpo do nosso input box, por favor, digite o CPF do cliente. Aqui eu vou colocar como title CPF. E agora, aqui embaixo, eu vou fazer a minha checagem para ver quantas vezes o CPF digitado pelo nosso usuário consta na nossa base de dados. Então, a variável checagem vai ser igual a worksheet function, ponto. A nossa função COUNT-SE em inglês é COUNT-IF, e ela pede o primeiro parâmetro, que é o intervalo, onde eu vou estar analisando se determinado dado consta ali ou não. E o nosso intervalo, ele está na nossa aba Banco Estrela, que tem o rótulo Banco Estrela, o rótulo do usuário no Excel, mas nós, na aula passada, já colocamos um nome interno para ela. Chamamos a aba Banco Estrela do nome interno de banco. Então, posso fazer o seguinte, banco.range, que vai desde a A3, A28, ele já vai procurar determinado dado nesse intervalo, dentro da minha aba
que tem um nome interno para o VBA de banco, e os dados estão desde a A3 até a A28. E o dado que eu quero procurar, que é o meu segundo parâmetro da nossa função COUNT-IF, é o nosso CPF. E aí nós precisaremos emitir algum tipo de aviso para o nosso usuário se o CPF consta na base de dados. E esse aviso nós vamos emitir através do Message Box. Mas antes de emitir o nosso Message Box, nós vamos ter que utilizar uma estrutura if, porque se a variável a variável checagem, um número dentro dela, se o número dela for maior ou igual a 1, significa que o resultado dessa função COUNT-IF foi 1 ou maior do que 1, ou seja, que ele encontrou uma vez aquele CPF na base, ou 2 vezes, ou 3, ou 4, ou 5, e assim por diante. Então, quando a variável checagem é maior ou igual a 1, significa que o CPF consta na base de dados. Então, isso a gente vai fazer aqui, olha, se if checagem é maior ou igual a 1, então eu vou emitir um message box dizendo CPF consta na base de dados, vírgula, apenas o botão OK, e o title vai ser CPF. Caso contrário, caso a variável checagem tenha dado um resultado 0, ou seja, porque ela não encontrou o CPF na nossa base de dados, eu vou colocar um else e vou emitir message box CPF não consta na base de dados. 0 CPF. End if. Então, a primeira parte do nosso procedimento já foi feita. E vamos ver esse procedimento na prática, para ver se ele está funcionando efetivamente. Vou voltar aqui para o nosso Excel. Eu vou criar aqui um botão que eu vou associar ele ao meu procedimento cliente. Agora eu vou renomear esse procedimento não, esse botão para consulta CPF. O CPF que eu quero consultar é esse último CPF aqui da minha base. Ao apertar aqui, ele está pedindo, por favor, digite o CPF do cliente. Eu vou colar o CPF aqui, vou dar OK. Ele já está dizendo, CPF consta na base de dados. Muito legal. Nosso procedimento está funcionando. Vou testar de novo, só que agora com um CPF que possivelmente não esteja na minha base de dados. Então, vou colocar lá os valores, vou dar OK. CPF não consta na minha base de dados. Então, o nosso procedimento está funcionando muito bem até agora. Vamos voltar aqui para o nosso módulo do Visual Basic. E o que eu tenho que fazer agora é o seguinte. Se o meu CPF consta na base de dados, eu tenho que informar se a dívida associada a esse CPF está quitada ou não. Quando a dívida está quitada, aqui nessa terceira coluna, ela fica um S. Tá? Quando a dívida não está quitada, nessa terceira coluna fica um N. Então, primeiro vamos tratar dessa situação em que a dívida está quitada, que tem um S. Então, vamos agora colocar outro if aqui dentro. E sempre quando a gente vai colocar um if dentro de um if, um código dentro de um if, um código dentro de um do until, de um for next, a gente sempre dá tab. Tá? Quando eu estava aqui, para ir mais para a direita, eu aperto tab, tá? E vou colocando os meus códigos. Isso é bom para fins de organização. Ainda mais quando a gente utiliza um if dentro de um if. Porque em uma estrutura if, a gente pode ter elses, pode ter else if. Se nós deixarmos tudo na mesma linha, tudo aqui, olha, nessa linha aqui, olha, onde está o if, else, o end if, pode chegar algum momento que nós vamos nos perder. Ou seja, que ao ver um else if, eu não vou saber se esse else if é do primeiro if ou do segundo if que eu criei, já que eu criei um if dentro de outro if. Então vamos lá. Se o resultado ali na minha terceira coluna, que é a coluna pagamento, for igual a S, então significa que a minha dívida está quitada. E para isso eu vou ter que utilizar, olha, worksheet function. Ponto. Eu vou utilizar a minha função procv, que nós já vimos na aula passada que ela se chama VLOOKUP. E o primeiro argumento, que é o argumento que eu vou procurar na primeira coluna dessa matriz tabela, é o parâmetro CPF, que foi digitado pelo usuário e armazenado dentro dessa variável CPF. O segundo parâmetro é exatamente a minha matriz tabela. E a minha matriz tabela está dentro da minha aba
que possui um nome interno de banco, na range, no intervalo de dados que vai desde A3, dois pontos, C28. E eu quero procurar os meus dados, ou a minha informação, após encontrar o CPF na primeira coluna da minha matriz tabela, ou seja, eu chego aqui e encontro o meu CPF, ele é esse aqui. Tá? Então, depois de encontrar a linha onde está o meu CPF, eu quero pegar uma informação associada a esse CPF na terceira coluna da minha matriz tabela, que é essa daqui, a coluna pagamento. Então, agora eu vou colocar o parâmetro 3, vírgula, eu vou colocar false, porque eu quero apenas que ele traga uma informação associada a um CPF, se o CPF que eu digitei for igualzinho a um CPF que esteja na minha matriz tabela. Se eu deixar true ou não colocar nada, se ao digitar um CPF, aquele CPF não consta na minha matriz, ele vai trazer a informação associada a um CPF que pode ser um número semelhante ao CPF que eu digitei. Isso eu não quero. Eu quero que ele traga uma informação apenas quando o CPF que eu digitei ele existir exatamente igual na minha matriz de dados. Então, eu vou colocar false. Então, se essa informação que ele está pegando é igual a S, dado que aqui todos os S estão em letra maiúscula, eu vou colocar S maiúsculo e não preciso colocar use case ali. Então, nesse caso, se ele é igual a S, eu vou emitir para o meu usuário um message box dizendo: dívida deste CPF está quitada. E 0, que é o botão do message box. Vou colocar aqui, olha, dívida. Dou Enter. Caso contrário, caso o valor que está na minha terceira coluna da minha matriz não seja S, seja N, então a minha dívida não está quitada. Então eu vou ter que mostrar para o meu usuário qual é o valor da dívida. Então, se não for S, o que nós encontramos lá na terceira coluna da nossa matriz tabela, se não for S, então vou colocar aqui, olha, else para pegar essa situação e vou emitir um message box para ele dizendo o valor da dívida dele. A dívida deste CPF é, vou dar um espaço, vou fechar aqui o meu texto e agora eu quero concatenar com o valor da dívida. O concatenar é o E comercial. Para conseguir pegar o valor da dívida, basta utilizar um PROC-V, tá? Em que eu vou procurar um valor na primeira coluna da minha matriz. Ao encontrar esse valor, eu vou pegar um número associado a esse CPF na segunda coluna da minha matriz. Então, eu vou utilizar um PROC-V muito semelhante ao que nós fizemos anteriormente, porém, em vez de pegar a informação na terceira coluna da minha matriz, ele vai pegar a informação na segunda coluna da minha matriz. Então, nesse caso, eu vou até copiar toda essa estrutura aqui, para facilitar a minha vida, para que nós ganhemos tempo. Vou dar espaço, underline, enter, para que nós tenhamos toda a visibilidade do nosso código aqui. Tá? Então, vou até aqui, ó, vir aqui para baixo. Então, eu tenho aqui, ó, a dívida desse CPF ele já está pegando a informação lá da nossa aba. Tá? Aqui, ele já está pegando toda a informação lá em banco, na nossa aba, que tem o nome interno de banco, está indo lá na nossa matriz tabela, e eu quero que ele pegue a informação na minha segunda coluna. Tá? A dívida desse CPF ele já mostrou para mim, aqui, eu vou dar vírgula, 0, vírgula, dívida. E agora, end if, porque ele vai ter terminado essa nossa segunda estrutura if. Então, agora, resumindo o nosso procedimento, ele funciona da seguinte forma. Criamos um procedimento chamado cliente, criamos duas variáveis, uma chamada checagem do tipo integer inteira e outra CPF, tá? Na verdade, entraram dados ali tipo inteiro, mas eu coloquei ele como double, porque double aceita uma quantidade de informações maior do que as nossas informações, do que os nossos dados do tipo inteiro. A variável CPF recebe o CPF através de um input box. A variável checagem recebe a quantidade, tá? A contagem da quantidade de vezes que o CPF consta na nossa base de dados, na nossa coluna A. Se
a variável checagem, se a quantidade de vezes que o CPF apareceu na minha base de dados é maior ou igual a 1, então ele vai emitir um message box dizendo CPF consta na base de dados. Se não for maior ou igual a 1, ele vai emitir message box não consta na nossa base de dados. Tá? Mas se o nosso CPF estiver lá, nós vamos fazer uma outra análise, que é qual é o texto associado a esse CPF que nós digitamos na terceira coluna dele. Se o texto dessa terceira coluna dele, que é a coluna pagamento, for S, significa que a dívida deste cliente está quitada. Então, a gente emite dívida deste CPF está quitada. Caso contrário, a gente emite a dívida deste CPF a gente já informa para ele o valor da dívida dele, utilizando um VLOOKUP e pegando a informação na nossa segunda coluna da nossa matriz tabela. Tá? Então, vamos rodar esse procedimento dentro do nosso Excel. Vou vir para cá para o Excel e vamos ver se ele vai rodar perfeitamente. Vou copiar esse CPF aqui. Deu um erro. Qual foi o erro que deu? Vamos ver. Eu digitei de forma incorreta a palavra mensage box. Vejam que quando dá um erro, muitas vezes ele sublinha também onde que está o erro. Então o erro está aqui, ó, MSG box, mensage box. Vamos ver por que ele não acertou ainda. Mensage box. E aqui faltou, olha, também um espaço underline enter. Tinha ficado faltando isso também. Então, agora eu vou dar aqui o stop, parar o meu módulo, que ele está no formato de depuração. Apertei stop para redefinir e vou tentar de novo. Temos que sempre ser persistentes. Então, vamos lá, coloquei meu CPF. Ó, CPF consta na base de dados. Ele diz, a dívida desse CPF ele já está mostrando o valor da dívida desse CPF, que é de R$ 68.155. Agora vamos ver um CPF que já esteja com a sua dívida quitada. Ó, coloquei o CPF, deu ok. Ele diz, CPF consta na base de dados. E diz, dívida deste CPF está quitada. Isso significa que a nossa macro está funcionando perfeitamente. Acabei de salvar o nosso arquivo para não perder as nossas informações. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal.